Ouça agora uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração. Glória a Deus, são 9h33 e eu quero nesse momento convidar você para meditar uma palavra que vem do coração de Deus para os nossos corações nessa manhã. Eu quero meditar com você no livro de Tiago, carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 15, a palavra de Deus, que é maravilhosa, que nos sustenta, né, que nos deixa mais firmes, mais estruturados. Ela fala muito aos nossos corações e nessa manhã tenho certeza que não será diferente. Então vamos que vamos ler. Diz assim, em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Em lugar do que devemos dizer, nós devemos dizer isto, mais ou menos isso que o Tiago está falando. Se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Ou seja, ao invés de você dizer determinadas coisas, usar determinadas situações e planejamentos e tal, ele está dizendo assim, olha, em vez de tudo isso, diga assim, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, então nós faremos isso ou aquilo. E isso aqui é maravilhoso, quando a gente lê isso aqui do apóstolo Tiago, porque ele mostra o tamanho da nossa dependência de Deus. Muitas vezes, nós estamos numa virada de ano, ainda estamos no 5º dia do ano, e é comum na virada do ano nós termos uma lista de pedidos, um renovo de votos ao Senhor, e nós estabelecemos nossos planos, nossas metas, nossos objetivos, como eu disse aqui no início da programação, e é normal isso acontecer, e é bom que isso aconteça, isso é maravilhoso, é necessário. E nessa lista a gente põe aí diante de Deus desejos, a gente põe diante de Deus nossas situações, o que a gente precisa, o que a gente quer isso, eu quero esse ano conquistar o sonho da casa nova, esse ano eu quero conquistar aí o meu carro novo, o carro que eu tanto tenho sonhado, eu quero ter sucesso em determinadas áreas. Isso tudo é maravilhoso, todo esse planejamento é válido diante de Deus, todo esse planejamento é válido quando colocado diante de Deus. Mas eu quero, nessa manhã, abordar um viés um tanto diferente do que o nosso coração talvez tenha planejado. Porque, primeiro, todas as coisas que nós vivemos e vivermos, ela precisa passar pelo crivo da vontade de Deus. Tudo que nós planejamos, tudo que nós projetamos, tudo que nós desenhamos. A Bíblia diz que do homem é o pensamento, mas de Deus vem a resposta. De Deus vem o finalmente. De Deus vem a situação de dizer assim, vai dar certo. É esse o caminho mesmo. E eu ensinei aqui em uma mensagem passada que é uma inteligência da nossa parte quando nós alinhamos o nosso desejo à vontade de Deus. Ana falou, Senhor, eu preciso de um filho. E se eu tiver esse filho, eu te dou ele como profeta. E Deus, naquele momento, estava sem um profeta para agir. Na presciência de Deus estava tudo ok já. Então Deus disse, tá certo, é só isso que eu queria alinhar contigo. Você ganha um filho e eu ganho um profeta. Então alinhar o seu desejo, os seus planejamentos, conforme a vontade de Deus, é uma coisa maravilhosa. E hoje eu quero estabelecer com você algumas metas espirituais. Não sei quais foram as metas que você planejou, que você desenhou. Eu sei que assim como eu fiz, você também fez, planejou metas financeiras, eu quero alcançar isso, materiais, eu quero alcançar aquilo, esse ano eu quero batalhar por isso. Mas nós temos uma coisa que entender nessa manhã. Nós temos um Deus, e esse Deus, ele nos ouve, e esse Deus, ele aprova os nossos planejamentos ou deixa de aprovar. Tiago diz, olha, vocês têm que dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, nós faremos isso ou aquilo. E eu estava meditando hoje, vindo para cá, que cada ano que se finda, cada ano que se inicia, nós nos aproximamos mais do dia do arrebatamento da igreja do Senhor. É muito óbvio para quem lê a Bíblia que nós estamos vivendo os momentos muito, muito finais da igreja aqui na Terra. Se você olhar todos os cenários, de todos os ângulos possíveis, a luz, usando a luneta, telescópio da palavra de Deus,
você vai enxergar em mínimos detalhes que Deus está cumprindo, vírgula a vírgula da sua palavra. Nada do que está acontecendo está fora do controle das mãos do Senhor. Pelo contrário, esses dias eu estava em um carro com alguns companheiros, pastores, e se falando muito sobre algumas coisas que acontecem e tal e tal. E eu dizia para eles, vocês estão esquecendo de uma coisa. Vocês estão esquecendo que há uma agenda escatológica para ser cumprida. Há um plano já estabelecido, há algo que precisa acontecer e tudo tem que acontecer conforme Deus já predeterminou. E nada do que a gente faça vai mudar aquilo, ou vai mudar o que Deus tem feito. E eu fico pensando, então, se está tão perto, se Jesus não demorará muito, seja ele voltando para buscar a sua igreja, seja nós voltando para ele, cada um de nós no tempo dele retornando para casa. Então a coisa mais inteligente a se fazer é ouvir o conselho do próprio Jesus quando ele diz, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor, esclareça mais o que o senhor está falando. Eu estou dizendo que a melhor maneira, a melhor forma dos teus objetivos serem cumpridos, das metas que estiverem alinhadas com a vontade de Deus estabelecida, serem cumpridas na tua vida desse ano de 2023, a melhor maneira é você começar priorizando o reino de Deus. De todas as maneiras possíveis, isso é o mais inteligente a se fazer. Isso é o mais sábio a se fazer. Estamos vivendo os finalmente da igreja na terra. Peraí, então eu preciso focar em algo que é extremamente especial, que é difundir o reino de Deus, que é pregar a palavra de Deus, que é glorificar ao Senhor. Nós colocamos tantos planos diante de Deus na virada do ano, tantos desejos dos nossos corações, tantos sonhos, mas a minha pergunta é que nos confronte, que vos confronte nesta manhã. Será que nós estabelecemos, ou quantos de nós estabelecemos uma meta de dizermos assim, esse ano eu quero ganhar pelo menos 50 almas para Cristo, no mínimo. Esse ano eu vou distribuir 10 mil folhetos evangelísticos durante todo o ano e cada ano eu vou estar distribuindo tantos folhetos, 1000 folhetos que seja. Parece que nós temos essa dificuldade, mas a palavra de Deus para o seu coração nessa manhã é exatamente para te incentivar a isso. Estabeleça esse tipo de meta. Eu rascunhei aqui algumas metas espirituais que precisamos estabelecer, porque conforme nós avançamos no reino de Deus, conforme nós priorizamos o reino de Deus, conforme nós nos dedicamos ao reino de Deus, diz a Bíblia que todas essas coisas nos serão acrescentadas. E todas essas coisas que o texto fala é num contexto de coisas materiais. É sua comida, é suas vestes, é a providência de Deus na nossa vida. Quando Jesus usa aquele texto, ou fala esta palavra, ele está pregando, tem uma multidão, e a multidão está apreensiva do que vai comer. Está acabando a mensagem, o culto está acabando, e eu não sei o que é que eu vou comer, porque já ficou tarde, nós vamos fazer o que da vida agora? Ou amanhã, como é que nós vamos vestir amanhã? E Jesus nota essa apreensão e diz assim, olha, deixa eu falar algo para vocês. Porque Jesus parece que percebe ali que eles estão desfocando do que é espiritual, do que é o reino de Deus, para se preocupar agora com o que é material apenas. Eles estão deixando de lado o que é divino, o que é espiritual, para focar preocupados com aquilo que é material. E parece que esse engodo, ele envolve as nossas vidas hoje, pleno século XXI. As pessoas estão, na sua maioria, desesperadas para uma casa nova, para um carro novo, para ter aí o seu carro do ano, para, enfim, ter aí seu status social, sua vida financeiramente folgada, alargada, maravilha, mas e o espiritual? Que meta, que objetivo espiritual você colocou diante de Deus nessa virada de ano? Que você apresentou diante de Deus, o que eu apresentei diante de Deus como objetivo espiritual.
eu rascunhei aqui e coloquei algumas metas e disse assim, primeira meta, dedicar mais tempo para Deus e para o seu reino. Primeira meta, quer ter um ano de 2023 super abundante, transbordante? Então ouça o que eu vou te dizer, estabeleça o reino de Deus como prioridade na tua vida. Esse ano eu tenho que falar de Jesus para muitas pessoas. Esse ano eu não vou perder uma oportunidade sem falar de Jesus. Esse ano eu não vou deixar passar nada. Esse ano eu vou pregar o evangelho aonde eu parar, aonde eu estiver. Esse ano eu vou evangelizar aquele meu vizinho que eu estou percebendo que a sua vida está indo pelo ralo, e esse ano eu vou, como objetivo, tentar levá-lo para a igreja, e eu vou falar do amor de Deus para ele, todas as vezes que o Senhor me abrir a oportunidade. Será que nós conseguimos estabelecer diante de Deus essas metas? Você já desejou ter mais tempo para Deus? Porque talvez no ano 2022 foi só trabalho, 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 trabalho. E quando tinha uma folga do trabalho, lazer, 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 lazer. É? Trabalho, 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 trabalho. Pastor, não vou trabalhar domingo. Ô, glória, irmão vai vir para a igreja alimentar a sua alma. Não, pastor, eu vou para a praia porque eu preciso descansar. Vou para a praça, tirar umas fotos lá com a minha família, que eu tenho que cuidar da minha família. É o engodo que o inimigo põe na cabeça da turma. Tenho que cuidar da minha família. As pessoas acham que cuidar da família é afastar a família do que é de Deus, do que é divino. Isso é a maior ilusão que o inimigo já colocou na nossa mente. Ah, não, vou tirar férias da igreja, férias do evangelismo, férias do culto. Imagina. Para você receber de Deus, é preciso você entender que precisa estar com Ele, conhecê-lo pessoalmente, conhecê-lo profundamente, perdão, ter experiências pessoais com o seu Santo Espírito, viver na sua presença. Deus nunca fica sem tempo para você e Deus nunca fica sem tempo para mim. Mas e você? Tem tido tempo para Ele? Porque nós estamos querendo desfrutar, meus irmãos, de certas regalias, sem ao menos termos o prazer de estar diante dEle. Sem ao menos, muitas vezes, termos o prazer de estar na sua presença, de o servi-lo. Nós queremos o que Deus pode nos oferecer, mas não estamos preocupados de ter uma comunhão íntima, uma amizade, um encontro diário com Deus, um momento de comunhão diário com Deus. Nas suas 24 horas por dia, sendo que mais ou menos 8 você esteja dormindo, sobram 16 horas. Nas 16 horas que você tem, você tira aí algumas 8 horas para trabalhar, vamos dizer. Então você fica com mais 8 horas livre. Nessas 8 horas livre que você tem, quantas horas ou quantos minutos dessas 8 horas você tira para ficar sós com Deus em um quarto orando? Você tira para dizer assim, olha, peraí, eu vou passar aqui 30 minutinhos na presença do Senhor, tá? Eu vou aqui orar e, se possível, eu gostaria de ficar resguardado lá em Deus. 1 hora, 2 horas, 30 minutos. Aleluia. É algo maravilhoso. Nós precisamos querer desfrutar da presença de Deus. Desfrutar de estar na presença de Deus. Segunda meta para o 2023 que eu rascunhei aqui. Planeje, deseje amar ainda mais o próximo do que amou ano passado. Segunda meta de 2023, restabelecer a comunhão com quem foi destruído em 2022. Estamos vivendo aí um ano que foi muito conturbado politicamente falando. Houve uma polarização de uma forma muito grande. E essa polarização, essa falta de respeito, a opinião alheia, ao voto alheio, gerou muita quebra de comunhão. Todo mundo brigando, todo mundo intrigado por causa de fulano, de ciclano, de esquerda, de direita, de cima, de baixo.
Mas o que eu te proponho hoje eu não sei as alianças que você quebrou no ano passado, eu não sei as pessoas que você magoou, quem te magoou, mas o que eu sei é que a meta que nós vamos colocar diante de Deus nesse ano 2023 é amar mais o meu próximo do que eu consegui amar em 2023, em 2022. Aleluia. Porque o teu sucesso na vida material, ele não adiantará de nada se a tua comunhão com o próximo não estiver estabelecida, porque a tua entrada no céu, a minha entrada no céu depende muito dessa comunhão com o meu próximo. A minha oração ser respondida depende muito da minha comunhão com o meu próximo. Porque a Bíblia diz que se eu não perdoar o meu próximo, o Senhor não me perdoará. Mas se eu o perdoar, o Senhor me perdoará. Jesus lavou os pés dos seus discípulos para nos ensinar a servir uns aos outros. Se nós fizermos, seguirmos essa linha da comunhão restaurada com o Senhor, nós conseguiremos ter êxito em toda a nossa vida, porque uma pessoa que vive em comunhão com as outras pessoas, ela tem paz espiritual, ela tem paz interna. Aleluia. Terceiro objetivo, paixão pelas almas. Almas aos pés de Cristo por intermédio da instrumentalidade da sua voz. Quantas almas eu ganhei para Jesus em 2022? Quantas almas você ganhou para Jesus em 2022? Eu estava conversando com o irmão esses dias e eu me alegrei na sua palavra e mais uma hora teve um momento da conversa que o Espírito Santo me deu meio que uma chacoalhada. O irmão disse, pastor, esse ano de 2022 a minha empresa teve aí um superávit. Amém. Nós conseguimos atingir a meta financeira tal e eu, glória a Deus, eu feliz aqui também, estava sentindo a felicidade do irmão. Esse ano de 2022, meu pastor, eu consegui comprar o carro do ano que eu tanto queria, e eu, glória a Deus, maravilha. E esse ano 2022 eu consegui fazer isso, consegui fazer aquilo, e isso é maravilha, eu me alegrando. Aí deu aquele choque. E eu disse para ele, mas que bom, eu me alegro muito com tudo que você tem conquistado. Mas eu só quero te fazer uma pergunta, não para te entristecer, mas para te ajudar. Quantas almas você ganhou em 2022? Ele tomou um susto. Falei, não vou melhorar, desculpa. Quantas pessoas você evangelizou em 2022? Quantas pessoas você falou de Jesus em 2022? E ele se assustou. Não, pastor, realmente. A gente se apega tanto às coisas materiais que acaba esquecendo. E eu falei, não, eu estou alegre pela tua vitória material, estou muito alegre. Mas estou te ajudando a entender que existe aí outra questão. E que essa outra questão não pode ficar afundada em meio a tantas preocupações físicas e materiais. Então 2023 será o ano que nós vamos falar do amor de Deus. 2023 será o ano que nós vamos evangelizar, que nós vamos falar e não vamos deixar um vizinho da nossa rua, da nossa vizinhança, sem conhecer o amor de Cristo. 2023 será o ano que eu vou mapear o meu bairro, vou mapear as ruas do meu bairro, vou mapear o meu prédio onde eu moro, o condomínio que eu moro, e vou falar de Jesus em casa por casa. Em 2023 eu vou fazer isso. Esse tipo de meta estabelecido abençoa a tua vida e talvez você não sabe disso. Mas esse tipo de meta estabelecido abençoa a tua vida de uma forma tão grandiosa, tão abençoadora, que se você imaginasse como a prioridade do reino de Deus, traz bênçãos de Deus na tua vida, você com certeza estaria vivendo essa vida. Mas eu quero te convidar nessa manhã a orar comigo agora. E nós vamos colocar diante de Deus as nossas metas, nossos objetivos, mas nós vamos colocar diante de Deus também as nossas metas espirituais.
e todos os nossos objetivos pessoais, nós vamos colocar para cá. Colocar ali na lista, na escala de prioridade para trás um pouquinho. Nós vamos trazer o reino de Deus para frente. E o reino de Deus vai ser o topo, vai estar no topo da nossa lista de prioridades. E vai ser maravilhoso. Você vai ver que todos esses itens da parte de trás da sua lista automaticamente serão realizados quando a sua prioridade for o reino de Deus. 2023 será um ano de bênção. 2023 será um ano de maravilha. Eu creio que será um ano de milagre. 2023 vai ser um ano de muitas vitórias. 2023 vai ser um ano de muitas conquistas. Pastor, mas vai ter lutas normalmente, naturalmente, até porque a vitória nunca vem através das lutas. Mas vai ser aquele momento, meus irmãos, meus queridos irmãos, que nós vamos estar com as nossas prioridades definidas. E essa prioridade será o reino de Deus. Aleluia. E nós vamos pedir ao Senhor que, Senhor, seja a prioridade da nossa vida. Quando eu acordar, eu quero que o Senhor seja a minha prioridade. Quando eu estiver deitando, o Senhor é a minha prioridade. Quando eu estiver andando, o Senhor é a minha prioridade. Quando eu estiver no trabalho, o Senhor é a minha prioridade. O Senhor é a minha prioridade. Diga isso para Jesus. Diga, Jesus, Tu és a minha prioridade. Tu és a minha prioridade. Tu és o primeiro de tudo na minha vida. Tu és a primícia de Deus na minha vida. Diga isso para o Senhor. Coloca os teus planos diante de Deus, mas antes de qualquer coisa, coloca os planos de Deus diante de você. Coloque a vontade do Senhor diante de você. Coloque o reino de Deus diante de você. Estabeleça o reino de Deus como prioridade. Eu estava fazendo um balanço esse fim de ano. Eu fiquei por 2 dias no templo ali, não ininterruptos, claro, mas um bom período. Eu ficava no meu gabinete sozinho, orando, pensando, fazendo um balanço da minha vida, do meu ministério de 2022. O que eu fiz para o Senhor, o que eu não fiz, o que eu poderia melhorar, o que eu preciso diminuir. E eu estava ali e eu comecei a pensar em alguns irmãos que 2022 trabalharam e quase morreram de trabalhar. E o Senhor disse assim ao meu coração, qual deles ficou rico? E eu disse, nenhum, Senhor. E o Senhor disse, qual deles saiu do aperto? Nenhum, Senhor. Então não valeu a pena, porque foi um esforço errado. Foi um esforço sem sabedoria, na verdade. O trabalho, ele é um esforço válido, mas existe a sabedoria. A Bíblia diz que a formiga não trabalha com a força porque ela não tem. Ela trabalha com a inteligência que lhe é possível, que lhe é permitida. Então, esse ano 2023, sabe o que é que Deus está te propondo? Viver muito mais do que você viveu em 2022, mas de uma forma melhor, com uma qualidade de vida melhor. Deus está dizendo assim, se você tivesse focado no meu reino, o que você queria e ralou e se arrebentou e não conseguiu, eu tinha te dado. Só em você priorizar o meu reino, eu cuido do resto. Todas estas coisas eu vou te acrescentar. Que coisas? A comida, o que vestir. Fica tranquilo. Aleluia. Só cuida do que é meu. Só cuida do que é meu. Não se preocupa que eu estou cuidando do que é seu. Aí Deus vai abrindo as portas. Aí Deus vai fazendo milagres. Aí Deus vai mandando pessoas para te auxiliar. Se você tem um comércio, uma empresa, Deus vai mandando pessoas para comprar na tua empresa. Clientes, contratos. E você diz assim, mas eu não sei o que está acontecendo. E Deus diz assim, só cuida do que é meu. Então cuida do que é de Deus. Prioriza o que é de Deus nesse ano 2023. Prioriza. Esse ano 2023 sente e diz assim, quer saber de uma? Eu vou colocar uma meta de almas para eu evangelizar, para eu falar de Jesus, de vidas, que eu vou falar de Jesus. Eu vou sentar e vou falar de Jesus. Minha família vai ouvir de Jesus esse ano da minha boca. Esse ano eu vou estabelecer um objetivo, eu não vou perder os cultos.
Esse ano eu vou me programar de maneira que a minha programação, não, se eu consigo fazer isso, e muitas vezes nós conseguimos, não vai atrapalhar a minha vida espiritual. Esse ano eu quero entregar tantos mil folhetos evangelísticos. Esse ano eu quero fazer isso. Esse ano eu tenho um objetivo espiritual. Esse ano eu quero fazer cultos na praça. Esse ano eu quero ir para a praça falar do amor de Deus. Estabeleça diante de Deus esse tipo de coisa, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida.